Você está diante do seu futuro e é tudo uma questão de escolha. Você pode escolher esperar as coisas acontecerem ou definir o seu próprio caminho. Escolha viver bem. Escolha a Previdência do Cicobi. Cicobi, faça parte. A Cocamig representa a união e a força do agronegócio. Somos 16 filiadas e mais de 45 mil produtores unidos pelo espírito cooperativista. Cocamig, a força da união. Começando mais um episódio do podcast Pro Café, eu sou o Alexandre, estou aqui com o Alisson e hoje nós vamos falar um pouco do clima. Antes disso, queria agradecer aos nossos apoiadores Cicobi Crediver e Cocamig. E lembrar para você que curte, que acompanha, curtir e se inscrever no canal, que chegando aos 25 mil nós vamos fazer um outro programa ao vivo. Alisson, o pessoal tá tudo aí na internet, rede social e até nos WhatsApps nossos e propriedades que a gente assiste, tudo vendo o efeito seca. Sim. Um efeito seca que a gente nunca viu ele tão precoce assim e além de ser precoce, atingindo níveis muito grandes. Isso é muito importante, né, Xande? A gente deixar isso muito bem explicado, que é a seca mais precoce, que nós vimos nos últimos 50 anos da estação de Varginha. Não quer dizer que é a pior seca. Pode vir a ser. Isso. Mas é a seca mais precoce. Ela começou antes. O Rodrigo, semana que vem, vai trazer os dados mais atualizados, mas a conclusão até o presente momento é que nós estamos com um mês adiantado com relação a déficit hídrico. Isso. Às vezes até um pouco maior do que isso. Está um pouco mais do que um mês, né, Alisson? Eu fiz um levantamento hoje da estação dos últimos boletins, só para a gente conversar, mas semana que vem nós vamos trazer em gráfico, comparando com as secas que nós já tivemos para trás em 2021, 14, 15, e o Rodrigo vai buscar até dados mais antigos para a gente trazer isso. E com frequência, né, Xande? Com frequência nós vamos estar trazendo aqui para o pessoal, para todo mundo observar junto com a gente, como que está o desenvolvimento desse estresse hídrico. Isso, né? Nós vamos pegar lavouras na Mogiana, no Triângulo, sul de Minas, e vamos comparar uma lavoura irrigada, lavoura que não está irrigada, mas está numa média, as lavouras que estão sofrendo mais, para a gente conseguir trazer isso. Para o produtor aí, trazer para os nossos colegas, né, engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas que nos assistem, trazer aí atualização do que está acontecendo de tempo em tempo com esse déficit hídrico nas lavouras. Olha, pensei agora, a gente não foi combinado como nada como que sempre, a gente faz aqui. Pessoal, vou pedir para vocês um favor, que eu acho que pode ser bem interessante. A gente movimenta muitas vezes a cafeicultura, um grupo de WhatsApp, ou uma página isolada no Instagram. Vou pedir para vocês que acompanham a gente que tire foto das lavouras de vocês. Se tiver uma lavoura irrigada, que tiver boa, que tiver botão, pode tirar. Tem uma lavoura que está podada, que está uma situação melhor, que hoje em dia são as lavouras podadas. E aquelas lavouras que estão sofrendo, as lavouras que vieram de carga boa ano passado, mas que são novas, lavouras de primeira safra. Tira essa foto, coloca no Instagram, marca a Fundação Pro Café. Isso aí. Marca lá, @Fundação Pro Café. Vamos começar a ver isso. E marca a região. Importante, né, Xande? O seguinte, não é colocar só coisa ruim, não. Não. É igual reforçando o que você disse. Colocar ponto positivo, ponto negativo. Olha, lavoura irrigada, que boa. Essa lavoura não tem irrigação. Está num solo assim, num solo melhor, numa região mais alta. Coloca pra gente. Porque a ideia nossa, sempre que a gente fala, né, Alisson, é uma preocupação que a gente tem. A gente não quer fazer terrorismo, a gente quer mostrar a realidade. Então, para mostrar a realidade, a gente tem que mostrar o que é bom e o que é ruim. O que tá se saindo bem pro ano que vem, mas o que não tá. Então, coloca lá, tira foto, colocou no seu story, marca a Fundação Pro Café, se possível, coloca informação, lavoura de aproximadamente X anos, situação essa, tá vindo safrazeiro? Não, tá vindo de uma carga boa, que nisso a gente começa a concentrar isso ali numa marcação do Instagram e as pessoas começam a acompanhar. A gente atinge um número muito maior de pessoas do que eu colocar no meu, você colocar no seu, o nosso amigo que tá dali colocar no dele, a gente consegue colocar isso de uma forma maior. Isso aí. Certo? Alisson, a gente fez um levantamento aqui
alto, né? Assim, por alto, para a gente trazer isso daqui hoje, porque sim, a situação é preocupante. Muito preocupante. Sim, teremos uma quebra acentuada de safra para o ano que vem. Isso daí, igual quando nós falamos lá em outubro, novembro, que já era irreversível o tamanho do fruto, né? Nós repetimos isso em diversos podcasts, que o tamanho de peneira, com relação a rendimento, nós não sabíamos falar. Poderia melhorar, poderia piorar, muitas coisas poderiam acontecer com relação a rendimento. Mas com relação à peneira, com relação a tamanho de fruto, nós começamos a falar em outubro, falamos em novembro, dezembro, janeiro, que o tamanho de fruto era impossível ser normal, que logicamente que nós teríamos problemas de peneira na safra de 2024, e isso foi visto. Com relação à quebra de safra em relação ao potencial de 2025, isso também já é irreversível. Não tem como não ter, né? Porque é o que eu disse, nós estamos adiantados em termos de déficit hídrico. Olha, só para pegar aqui Varginha com relação ao que você falou do adiantado, eu peguei hoje, fiz uma tabela aqui, depois a gente até coloca para o pessoal ver, mas em agosto de 2021, que de 2020 para cá foram os piores meses, o 20 chega muito perto assim, do 21. Xande, eu acho que é importante a gente explicar para o produtor isso, que o 20 e o 21 são muito próximos. São próximos. O 20 refletiu na safra de 2021. E o 21 refletiu na safra de 2022. Mas só que esse 21 ele ficou meio misturado com geada. Então, às vezes, o produtor confunde um pouco porque ele ficou meio misturado com geada. Acha que foi só a geada que foi responsável por aquela quebra de 22, né? Que só ela. E não foi a geada e a seca. A seca, muito parecido com a geada. Mas se voltar lá na seca de 2020, que refletiu na safra de 2021, que fica muito mais separado na cabeça do produtor o fator seca. Isso, mas os números são muito próximos. Muito próximos. Na verdade, o de 21 acabou aparecendo até um pouquinho a mais, uma margenzinha um pouquinho a mais. Então, olha lá, em agosto de 21, a gente tinha a temperatura média de 18,4, deu de 19, ou seja, muito próximo. E o ponto principal, quando a gente pensa em chuva, teve um 0,8 e o déficit hídrico estava em 101. Então, vamos focar no déficit hídrico. Déficit hídrico de agosto de 21, 101. Em setembro de 21, 164. 164. E agora, em agosto de 2024, a gente já está aqui em Varginha com 185. Já passou agosto desse ano. Já passou setembro de 20 e 21. De 20 e 21. Já passou, porque se não me engano o setembro de 2020 ficou dentro da casa dos 160 também, por isso que a gente fala a questão muito iguais. É isso que eu quero dizer quando eu falo que nós estamos com um mês adiantado. Né? Que o agosto de 2024 ele já está com mais déficit hídrico do que o setembro de 2020 e 2021. É isso aí, Alisson. E aí, a hora que você pega a Varginha, a gente pegou aqui de abril, eu separei de abril até agosto, e aí vamos falar só da média. Sim. A gente tava aqui, o que era a temperatura média marcada de 1974 até 2023? Ela estava de 18,1. Essa média de abril até agosto de 24 tá com 19,7. Então, 1,6 a mais, que é o que a gente está cansado de ver aí, esse calor. Sim. Pessoal, nós estamos gravando hoje, segunda-feira, dia 2 de setembro. O termômetro do carro, vamos pôr assim, bateu 33 graus hoje. Boa Esperança, na estação meteorológica, eu verifiquei hoje, 33,7. Boa Esperança, máxima de 33,7. Então, como que tá? A chuva, se a gente pegar, Alisson, na média aí dos últimos 49 anos, de abril até agosto, deveria ter chovido 38 milímetros. Choveu 7,2 esse ano. Isso dá uma diferença de 81% a menos de volume de água nesses meses.
E um déficit hídrico, se a gente for comparar, ele vira 83% maior do que o que deveria ser na média. Sim. É muita coisa. É muito assustador. É muita coisa. Então, assim, não tem o que fazer. Quando a gente pensa em Franca... Aí a situação piora muito. Piora muito. Muito. Você teve lá agora, essa semana, você viu o Marcelo, tá toda hora mostrando e passando pra gente. A situação da Mogiana Paulista é a mais assustadora de todas. Lá na Fazenda Experimental de Franca, lavoura irrigada, mas nós temos a lavoura irrigada do lado da lavoura sequeiro. A lavoura irrigada tá... não vou falar que tá linda, não. Então, e o Marcelo ainda falou, tá irrigando essa lavoura desde abril. Desde abril tá irrigando, não parou, o inverno inteiro irrigando. E ela não tá lá grandes coisas. Mas a lavoura de sequeiro, do lado do experimento, ela tá começando a secar a folha. Folha começando a secar. Folha seca. E o Marcelo mostrou no Instagram, né? Colocou lá no Instagram mostrando para o pessoal a situação de uma lavoura numa propriedade que ele presta assistência, de uma lavoura irrigada do lado de uma lavoura não irrigada. Uma tá bonita, vegetando, e a outra tá seca, igual se tivesse passado uma geada. A situação é parecida com geada. E essa é a situação da Mogiana. Na Mogiana tá tudo com as... Não é isso. Né? Existem lavouras e lavouras, e é isso que a gente pretende estar atualizando aqui com frequência para quem nos assiste, a situação de cada região. Cada região. Alisson, quando a gente pensa em temperatura, sempre falando de novo, pessoal, da média de abril até agosto, a gente não tem agosto na região do Triângulo ainda, porque os dados estão sendo levantados essa semana, e na Mogiana. Sim. Então a gente pegou de abril a julho. O que a gente faz? Quando a gente olha essa média, Alisson, tá tendo um padrão. Então, por exemplo, Varginha deu 10% acima da média, Franca 9%, Triângulo 10% acima da média. Da média histórica. Sim. Quando a gente pensa em chuva, Franca e Varginha, a gente falou aqui que choveu 81% a menos. Ali em Franca, choveu 95% a menos. É assustador. E quando a gente pega 95% a menos de chuva, em algumas regiões com terreno um pouco mais arenoso... A região da Mogiana é uma região que tem de textura média arenosa. Isso daí vai agravando cada vez mais. Pouca coisa argilosa ali, né? A gente chega nessa situação. Se a gente pegar a região de Franca, eu peguei os dados, então, de abril até julho, o real, e estimei uma evapotranspiração de 70 para agosto, para eles. A gente vai, Alisson, para 290 de déficit hídrico. Que bate muito com o que o Marcelo falou, que tem lugar lá em estação que ele está olhando que está passando de 300 já. Sim, isso aí. Como que a gente quer que uma lavoura resista? Não tem como. Então aí, pessoal, quando a gente pensa nos déficits do jeito que tá, né, Alisson? Mas eu uso matéria orgânica, eu uso A, eu uso B, eu uso... Gente, você pode usar qualquer coisa, se você não usa água, não tem jeito. A matéria orgânica... A matéria orgânica, o aprofundamento de bases, cálcio, magnésio, potássio para camadas mais profundas, para levar o sistema radicular a camadas mais profundas e buscar água em profundidade. Pessoal, isso vai até um certo ponto. Até um certo ponto. Aí chega uma hora que você não tem essa água em profundidade, não adianta ter raiz lá também. Então... Não adianta. Mas você está falando que essa raiz aí não é boa? Não, é ótimo e que se tenha, mas a gente está chegando, já chegou num patamar de um déficit tão grande que nem isso está resolvendo. Ela vai aguentar um déficit hídrico de 100, 150, tolera melhor do que uma lavoura que não tem esses atributos, até 200 mil. Mas agora nós estamos falando de quase 300, gente. Não dá. Não tem jeito. No Triângulo, Alisson, como eu te falei, a temperatura ficou na mesma situação de 10% acima, de 19 de média estava com 20,8. O normal seria uma chuva de 34 milímetros, choveu 9. A gente tem ali, então, 73% a menos de chuva. E se a gente pegar o mesmo padrão de evapotranspiração de 70, eu deixei no 70 só para a gente ter um padrão. Sim. A gente está ali com próximo de 235 a 240 de déficit hídrico. Assusta do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Né?
Gente, passou ali dos 150, 160... Não, o tá perto de 300 ou tá com 240, por exemplo, não, o estrago já tá feito, ele já veio, né? Com certeza. Vai até um limite, dali para frente não tem o dano já veio. O dano já veio, é pesado demais. Olha, e aí o produtor fica muito querendo saber, tipo, o que eu faço? E a gente vai falar de novo. Gente, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E outra coisa, Xande, importante, se essa situação continuar... vai faltar água para irrigação. Vai faltar água, vai faltar água para a cidade. É um negócio. Nós vamos chegar. O Rodrigo falou hoje para a gente na reunião. Nós estamos chegando muito próximo da situação de 2014, que foi. Foi o caos aqui. Foi o caos, foi o epicentro do que pode ter. Nós vamos trazer até os números para comparar. Sim, o Rodrigo vai trazer tudo. Agora vai vir. Alisson, e assim, você pega, né? Água. Furnas, não tinha a cota mínima? Cadê a cota mínima? Que cota mínima? Já foi, faz tempo. Mas, gente, existem prioridades e não tem jeito. Não tem como. Agora, o que acontece? Mas a meteorologia está falando que vai chover. Gente, o tempo que faz que não chove... A chuva tem que estar perto. Todo evento meteorológico que fica longe... Ele tem que estar perto. Todo evento meteorológico que fica longe, fica perto. A gente sabe quando que vai chover? Não, a gente não sabe quando que vai chover. A única coisa é que a gente torce e reza para que venha rápido, né? Rápido. E aí o pessoal fica olhando previsão do tempo. A meteorologia está falando que... Meteorologia está falando não tem previsão. Gente, calma. Eles não sabem. Isso daí fica tranquilo. Uma chuva daquela que entra lá no Rio Grande do Sul, muda alguma coisa na atmosfera e a chuva sobe e melhora violentamente a nossa situação aqui. Então, assim, não vamos trazer o caos. Né? Não vamos esperar. Alisson, e para a gente finalizar, o produtor que tem irrigação, porque quem tem um pivô, quem tem um autopropelido, ele já joga um volume maior de água. Sim. Ele já tem essa condição. A pessoa que tem um gotejo, muitas vezes não. Sim. Né? Até pelo próprio sistema. E a gente estava até conversando no Procafé hoje, vem alguns produtores querendo ligar aquelas 2h30, aquelas 5 horas. Gente, isso não resolve. Não. Quem tem agora é a hora de ligar isso num volume alto, numa quantidade de horas grande, deixar molhar. Sim. Por mais que ele demore mais para fazer esse giro, mas ele precisa de muita água. Xande, que eu costumo dizer o seguinte, se tiver que errar... Erra para mais. Erra para mais. Coloca água no solo. Erre pelo excesso. Não erre pela falta. Porque errar pelo excesso, o que pode acontecer de ruim? Gastou mais. Você gastou mais energia do que deveria. É isso. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Errou pelo menos. Às vezes a florada evolui para abrir e não consegue abrir. E aí o botão seca no meio do caminho. Esse é um problema sério. Então, quem tá nessa situação de gotejo, pessoal, agora é a hora de... Não pode ter dó de gastar com energia, não pode ter dó de bomba ligada, agora é a hora de ligar, aumentar esse volume. Aumentar quanto? Depende, tem lugar que vai ser 10, 12 horas. A gente falou da nossa situação, que nós fizemos giro de 24 horas por setor. Situação, mas abrir florada, é muito, né? Cada situação... cada situação, mas é volume alto. Igual a gente sempre fala, né, Xande? Quem que vai falar pro produtor quanto coloca de irrigação? Quem? O técnico dele que tá lá assistindo a fazenda, que conhece as lavouras dele, que tá ali no dia a dia, que vai poder falar a quantidade. É sempre isso, pessoal. Não é o Alisson com o Xande aqui no podcast que vai falar pro produtor quanto colocar de quem vai falar. Quem tá com a mão na torneira lá é o... E outra, né? Pode falar, mas vocês estão falando porque na situação de vocês, por exemplo, vocês têm muita água, mas eu tenho pouca água. Tá, então faz o seguinte, eu não tenho água para todo mundo. Aonde que eu tenho a maior produtividade minha esperada? E eu vou jogar água ali. Vamos e no outro, infelizmente, não vai. Ele vai sofrer. Ele vai cair aqui. Sim. E a gente depara com essa situação a todo momento. Que temos que escolher talhão.
Isso a gente cai nessa situação aí a todo momento, isso é normal. Ou você escolhe por não ter a quantidade de água, ou você escolhe porque o giro vai demorar mais se a gente estiver falando em giro de 24 horas. Então, quem vai ganhar essa água primeiro? Ô Xande, num podcast eles falam assim, vocês dois são a turma do depende, agora nós mudamos, agora não é mais depende. Agora o que nós estamos falando é o seguinte, que a regra é que não tem regra. Não vai. Não existe regra, não existe receita de bolo. A situação de cada um é a situação de cada um. É o que a gente fala na assistência técnica, né, Alisson? Por que a assistência técnica de forma semanal é superior à mensal? Você falou uma coisa essa semana, de repente aconteceu algum probleminha, semana que vem você está lá de novo, você troca, você muda. Não existe uma programação para um mês numa fazenda. Não existe. Para semana você já não faz ela tão perfeita. Então por isso que tem. Agora imagina a gente aqui sentado querendo falar para você o que você tem que fazer. Então a gente não consegue. O que a gente está aqui, a ideia nossa é passar o conceito, a ideia, o caminho. Isso aí. E aí depois que você chegou nesse caminho, cada um você alinhado com o seu agrônomo e como vocês vão fazer para trilhar esse caminho. Isso aí. Alisson, mais alguma coisa? Não, é isso. Acredito que é esse aviso aí, deixar para o pessoal essa situação que com frequência nós vamos estar atualizando aí a questão do déficit hídrico na cafeicultura. Bom, pessoal, é isso que a gente tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, tira foto, mostra a situação da lavoura de vocês, seja uma lavoura que esteja numa situação melhor porque está vindo de uma poda ou pelo um tratamento que você acha que você fez que deu esse resultado, seja por irrigação ou uma lavoura que está sentindo, que está sofrendo, que demonstre a realidade ali da sua propriedade. Coloca lá no Instagram, marca a Fundação Procafé, pode marcar eu e o Alisson também, tudo certo, sem problema. E nós vamos estar ali divulgando isso, vendo como que está a situação, para a gente estar sempre trazendo uma notícia real, sem querer fazer terrorismo, mas sem querer esconder o que está acontecendo de ruim também. Informar. Informar, que é a função que a gente está. A função da Fundação Procafé, informar, trazer informação. Pessoal, é isso, semana que vem tem mais. Um abraço. Conheça a plataforma Procafé, a plataforma de conhecimento especializada em cafeicultura. Nela, você vai aprender através de cursos desenvolvidos pelos maiores especialistas do mercado cafeeiro. E para você que acompanha o podcast da Fundação Procafé, tem descontos exclusivos que são válidos para as próximas 24 horas. Acesse plataformaprocafé.com.br e saiba mais.